Hoje, falando sobre prerrogativas, estamos aqui na presença do Dr. Moser Copete de Góes, participante da Comissão Mista da OAB em Caxias do Sul, atuante nas esferas do direito civil e trabalhista, a doutora Larissa Vieira, também atuante na esfera civil e membro da SEDAP, e o Dr. Josias Silva, nosso conselheiro estadual e também membro da SEDAP a nível estadual, falando a partir de Canoas. Estamos aqui hoje, então, com o patrocínio da AR Master Sul, assessoria documental, e passaremos a tratativa de alguns pontos muito importantes no desenvolvimento da atividade do advogado, que é o exercício e a proteção dos direitos de todos os advogados para a atuação com liberdade. A nomenclatura SEDAP significa Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados. Prerrogativas nada mais são do que aqueles direitos que todos nós advogados temos para o exercício com liberdade dos interesses e o patrocínio dos direitos dos nossos clientes. Prerrogativas são direitos do advogado, porém para o cliente, para que o advogado exerça a sua atividade com liberdade e sempre buscando o respeito aos direitos do seu cliente, que é o destinatário final de toda a demanda judicial. Então, estamos aqui hoje para falar sobre esses direitos, os problemas que o exercício da advocacia nos traz e principalmente as soluções encontradas. Dr. Moser, tudo bem? Tudo bem, Dr. Vinícius. Dr. Moser exerceu um importante cargo na administração municipal há alguns anos como subprocurador-geral do município. E neste cargo, o doutor com certeza teve o acesso a procedimentos administrativos, os famigerados PADs pelos servidores públicos. Você poderia nos falar um pouco sobre como que é o funcionamento do PAD, o acesso do advogado ao PAD, a disponibilização dessa documentação constante no PAD para a defesa dos direitos do cliente? Certo, doutor Vinícius. Eu gostaria de iniciar, então, essa conversa cumprimentando o doutor Josias e a doutora Larissa, que aqui me ladeiam, o doutor Josias à distância, né, mas a gente sempre utilizando a tecnologia a nosso favor. Pois bem, doutor Vinícius, eu diria que eu trago aqui algumas experiências por ter estado dos dois lados do balcão, digamos assim, né? Na gestão da doutora Graziela Vanin, eu fui membro da SEDAP, aqui em Caxias do Sul, fui conselheiro da OAB e membro da SEDAP, né? E na sequência, então, eu fui incumbido da função de procurador-geral adjunto aqui do município, né? Trazendo um pouco da minha experiência enquanto advogado e membro da SEDAP, eu notei assim que uma das principais demandas dos advogados, naquela época pelo menos, era o impedimento de acesso a autos e documentos nos mais diversos procedimentos, né? Inclusive de ordem judicial, tive que fazer uma intervenção, né? Auxiliei então os colegas a ter acesso aos autos, era uma demanda, digamos assim, corriqueira. E o colega, Dr. Vinícius, bem sabe, por atuar na área criminal, que isso também tem bastante demanda nessa área, tá? Enquanto procurador do município, tá? A minha sistemática de trabalho, que até, digamos assim, notei que isso já vinha sido adotado pela Procuradoria do município e, obviamente, eu dei sequência e procurei aperfeiçoar, foi de atender os advogados, né, que buscassem a procuradoria, né, para consultar processos, eventualmente até fazer cópias, digitalizar. Esse período foi em 2019, então nós já detínhamos uma tecnologia, né, do pessoal já fazia a digitalização na hora, né? Então, nos acessos a processos aqui no município, eu não identifiquei nenhum problema enquanto atuava na procuradoria, tá? E
um pouco antes, enquanto conselheiro e membro da SEDAP, também não tive nenhuma experiência enquanto município, tá? Então, digamos assim que a procuradoria aqui do nosso município, ela já vinha dando acesso aos autos, atendendo às demandas dos advogados. Inclusive, na época ali tinha um espaço que deixava-se o advogado bastante à vontade para consultar o processo, óbvio, em loco, né? E o pessoal fazia, os colegas, melhor dizendo, faziam as devidas digitalizações, consulta dos processos, tudo normal, tá? Quanto aos PADs e sindicâncias, também aqui em Caxias do Sul, tanto enquanto procurador e membro da SEDAP, não se teve notícias de problemas de advogados em consultar processos, enfim, juntar procuração e exercer o direito de defesa, tá? Os problemas que mais chegavam na SEDAP na época eram problemas de delegacia, acessos a inquéritos, né, que os advogados tinham por algum motivo impedimento e buscavam auxílio, e demandas do próprio judiciário, que inclusive eu pessoalmente tive que interceder em detrimento de um colega que teve o nome envolvido num processo de família e foi um equívoco, inclusive na época, a inclusão dele, ele não conseguia nem ter acesso aos autos, não conseguia se defender. Né? E a gente fez uma intervenção junto com a doutora Graziela Vanin no processo e ele conseguiu daí, por intermédio da OAB, enfim, exercer o seu direito então de se defender naquele processo. Então, doutor, a minha experiência enquanto a esse ponto é mais ou menos isso, tá? Se o doutor vier a tocar no assunto das prerrogativas, eu tenho a contribuir também aqui depois. O artigo 133 da Constituição diz que o advogado é inviolável em todos os seus atos e manifestações no exercício da sua profissão. Doutora Larissa, a sua experiência em processos administrativos junto a órgãos municipais e estaduais, no acompanhamento de testemunhas, no acompanhamento de servidores que respondem à PAD, no acesso a essa documentação, ela foi facilitada? Ela existe uma normativa uniformizando o acesso do advogado ou ainda andamos em passos lentos? Nos diga. Bom, obrigada então pelo convite. É um prazer enorme estar com essa mesa repleta de colegas com tanta qualificação. A minha experiência não é boa. Então, eu realmente enfrentei dificuldade em acesso para juntadas de procuração. Consegui participar apenas da audiência em que a minha cliente foi ouvida. Não tive acesso a autos, não fui intimada de nenhum ato durante o processo, não pude acompanhar oitiva de testemunhas, o depoimento da outra parte. Entrei com um pedido, fiz solicitação administrativamente, inclusive me socorri da SEDAP, né, na ocasião. O doutor, então, me acompanhou, nós fomos lá e realmente foi negado com o fundamento de que não teria previsão na legislação municipal do acompanhamento. Então, abri um expediente junto à SEDAP, solicitando, então, que fosse um acompanhamento da OAB para que eu pudesse ter o direito ao acesso do processo. A OAB fez os requerimentos junto à prefeitura, foram negados, todos. Eu tive que entrar com mandado de segurança para poder ter acesso e foi concluído antecipadamente, porque a informação que eles passaram é que eu só teria acesso após a conclusão do PAD. Então, é surpreendente, né? Eu imagino para o colega, mas foi o que aconteceu e, realmente, eu só tive acesso com a conclusão. Teve procedência de mandado de segurança, porque foi reconhecido pela SEDAP, inclusive com despacho do Dr. Leonardo Lamacchia, reconhecendo a violação da minha prerrogativa de não ter sido intimada e nem franqueado acesso aos autos e nem acompanhamento em todo o PAD. A advocacia ela é ciência e arte também. Ciência a partir do momento que
tomamos o conhecimento nos bancos universitários, e arte quando usamos da palavra escrita e falada. Doutor Josias, a palavra falada, ela traz muito problema aos colegas advogados que vão pleitear seus direitos e os direitos dos clientes junto a órgãos públicos, delegacias de polícia. Qual é a sua experiência aí frente à SEDAP por esses longos anos de experiência? Nos fale, por favor, doutor. É uma alegria para nós poder participar, agradecer o convite. Eu gostaria, doutor, se me permitir, de trazer a saudação da nossa presidente da subseção de Canoas, doutora Ana Matiello, e fazer aqui um agradecimento de público aos colegas de Caxias do Sul, na pessoa da presidente Ana Furlan, pelo apoio que essa subseção de Caxias trouxe para a subseção de Canoas, com encaminhamento de donativos, com a presença física da presidente, dos diretores que nos acompanharam, uma grande comitiva que esteve em Canoas, para apoiar a nossa cidade, a nossa subseção, nesse momento de grande dificuldade, e em que a nossa sede se transformou aí também num ponto, né, de distribuição desses donativos, de acolhimento, especialmente dos nossos colegas, mas também da população em geral. Então, muito importante para nós que fizemos parte do sistema, a OAB, que exista essa união, que exista a gente saiba que pode contar com os nossos colegas, inclusive das outras subseções. Então, fica aqui o registro do nosso agradecimento em nome das advogadas e dos advogados de Canoas e Nova Santa Rita. Sobre o que nós falamos agora, colegas, o que eu tenho para dizer para vocês sobre a nossa experiência na SEDAP é que essas dificuldades são recorrentes, inclusive com dificuldades de acesso, com sistemas que não são unificados, com sistemas próprios de cada município e que geram dificuldade para os colegas para terem acesso. Nós temos um caso, por exemplo, que está tramitando, que é relacionado à Assembleia Legislativa de um colega que ingressou com um pedido. Não vou entrar aqui na questão das razões do pedido, né? Era um pedido de impeachment e tal, do governador, naquela época ainda da pandemia, e o colega não teve acesso ao procedimento depois do ingresso, e o processo foi tramitando, acabou arquivado, sem que o colega tivesse sido oportunizado a ele acesso aos autos, né? E a dificuldade ali era porque ele conversava no momento do protocolo, foi informado a ele que ele manteria contato, então, com um assessor, via WhatsApp, que as informações seriam trocadas por ali, ele trocava informações, esse assessor dizia que iria fornecer o acesso, não, amanhã depois, e o processo acabou arquivado sem que ele tivesse acesso. Então, ele ingressou com um pedido de desagravo público e se sentiu atingido nas suas prerrogativas profissionais, né, já que estava no exercício da advocacia, no momento em que protocolou, e esse desagravo foi, então, para análise do conselho, foi apresentado o relatório do conselheiro e foi pedido vista, e o processo aguarda, então, julgamento. Então, são recorrentes essas dificuldades, são dificuldades que envolvem sistemas, formas de sistemas, que eu entendo que isso deveria ser unificado, né, ou pelo SEI, ou por um outro sistema qualquer, e, na verdade, isso não ocorre. E gera, obviamente, dificuldade, né, principalmente para quem se defende dentro do processo, os requeridos dos processos, que é como a doutora Larissa colocou agora, né, um absurdo que o advogado, né, que está defendendo, eventualmente, ali, o servidor, só tem acesso após a conclusão, né, que pode, inclusive, ser uma conclusão negativa para esse constituinte. De maneira que eu vejo isso aí como uma grave violação das nossas prerrogativas, e a SEDAP tem deferido esses pedidos com frequência, né? Tanto pedido de acompanhamento, assistência, né? Como pedido de providências, notificando as procuradorias, né? Dessas ilegalidades, e também através do acompanhamento de processos, ou mesmo do pedido de mandado de segurança para ter acesso aos autos administrativos. A experiência que nós temos é essa, são recorrentes, acontece em todo o estado, acontece inclusive não só nas prefeituras, mas como eu mesmo dei o exemplo agora aqui, na Assembleia Legislativa, né, no Poder Executivo, é recorrente essa dificuldade. Perfeito. O jovem advogado tem uma concepção de que o acesso a qualquer tipo de procedimento administrativo e judicial, ele deve ser irrestrito, acreditando que para o início da sua atividade deva ter conhecimento de qualquer tipo de processo envolvendo quaisquer tipos de partes. O advogado chega, tão logo assim recebe sua carteira,
em órgãos públicos exigindo a documentação para ter acesso às informações a fim de elaborar um orçamento para decidir se assume ou não aquele caso. Deixa de atender determinações legais esse jovem advogado ao não perceber que existem procedimentos por lei, através do artigo 187 do Código de Processo Civil, o qual determina que procedimentos que envolvam crianças e adolescentes, direito à intimidade, questões ligadas à família, eles têm, por esse artigo de lei, o que se chama o segredo de justiça. Somente com a procuração para fins específicos, o advogado pode ter acesso a esse procedimento para fins de defesa, para fins de acesso às informações para elaboração de orçamento. Por outro lado, nas delegacias de polícia, não há necessidade da juntada de procuração específica para ter acesso a procedimentos, a inquéritos policiais, termos circunstanciados. Porém, deve o advogado entender que, naquelas diligências em que a atividade investigativa requer absoluto sigilo para a continuidade e o êxito daquelas investigações, com relação a essas informações não tem acesso ao advogado. Somente depois de documentado e juntado ao procedimento é que o advogado tem acesso, sim. É uma concepção e um conceito que deve ter o jovem advogado, e até em alguns casos advogado mais experimentado, claramente em sua mente para o exercício correto da defesa dos direitos de seus clientes. Doutora Larissa, está correta a afirmação: não levante a sua voz, incremente os seus argumentos? Sim, eu acho que está corretíssima. Na verdade, a gente tem que... Eu sempre brinco que tem que ganhar na argumentação, né? E não no grito. Então, a gente tem que saber fundamentar bem os nossos pedidos, conhecer bem a nossa legislação, conhecer bem as nossas prerrogativas, para daí, então, saber exigir e, se fosse cumprido, né, o nosso direito de acesso. Inclusive, na questão do PAD, só um pequeno detalhe, o colega que defendia a outra parte teve acesso a todo o procedimento. Só eu que não. Né? Então, só para a gente ter uma noção que é uma situação extremamente grave, né? E que a gente não pode deixar passar. E aí, eu acho que a SEDAP, né, tá aí para isso. Correto. A SEDAP age nesses casos, né? Como eu falava antes, geralmente essas tensões elas ocorrem no uso da palavra falada. É a postura que o advogado, em um primeiro momento, oferece. De outra maneira, o gestor ou o administrador público vai fazer o atendimento àquele pedido específico, e ali, às vezes, por falta de conhecimento dos seus direitos como advogado e o conhecimento dos direitos do advogado por parte do gestor público, é que começa um ruído na comunicação e acaba evoluindo para um atrito, e a inabilidade dos profissionais, em grande parte dos casos, em distensionar aquela situação, acaba levando para ofensas pessoais, para troca, né, de ataques verbais, o que acaba resultando em um segundo problema, né? Quando, em verdade, se chega a um órgão público a resolver um, se sai com dois. Então, a SEDAP está aí para o auxílio, né, a esses colegas, sempre disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre auxiliando os colegas. A doutora, gestante recentemente, agora com seu filho, sua filha crescida, pode nos dizer com relação às alterações mais modernas sobre a garantia de direito a vagas para mulheres gestantes, suspensão de audiências? Poderia nos relatar qual foi a sua experiência prática neste ponto específico? Claro. Na verdade, a gestante, nós temos alguns direitos, né? Como não passar em raio-x, né? Pelo estado gravídico, então a gente tem que passar pelo lado. Prioridade nas questões de sustentação oral, nas audiências, como o próprio Dr. Josias trouxe, né, aquele exemplo anteriormente que nós estávamos conversando, de gestantes tendo problemas, né, com o pedido de antecipação de audiências. Então, a gente tem essa prerrogativa. Acesso, inclusive, em locais onde tenham creches, a gente tem que ter acesso, se tiver com os nossos filhos, para deixar, né, a criança ali. Vaga de estacionamento nos tribunais, a gente tem que ter, né, ou pelo menos deveria ter, né,
né? Também suspensão de prazos quando nós somos as únicas advogadas no processo. E lembrando sempre que em todas essas situações tem que comprovar o seu estado, né? Seja gravídico, seja lactante ou adotante também. Tem todas essas situações. Na suspensão de prazos, onde nós somos únicas advogadas, são 30 dias que fica suspenso. Nós temos que notificar o nosso cliente da ciência e aí, então, fazer o pedido nos autos. E os homens, os pais, 8 dias de suspensão nos processos. Perfeito. E a doutora já teve deferido um pedido nesse sentido? Já tive. Eu engravidei no período da pandemia, então o que eu mais utilizei, na verdade, naquele período, foram a suspensão dos prazos dos processos, que ficaram realmente suspensos por 30 dias, para que eu pudesse, né, me recuperar naquele período e aí, então, voltar às atividades. Foi o que mais foi utilizado. E até algumas prerrogativas de atendimentos, de agendamentos com magistrados, também foi utilizado bastante. Certo. As prerrogativas dos advogados, que são os direitos, eles se constituem em direitos e deveres. É direito do advogado, enquanto respeito à sua prerrogativa, fazer observar toda a normativa da Lei 8.906, que é o nosso estatuto da OAB. Isso porque o advogado deve exercer a profissão com muita liberdade, isso assegurando os direitos dos seus clientes. É também uma garantia do advogado, ao passo que esse direito é para o seu cliente. Servidores e gestores públicos devem respeitar esse direito do advogado. O advogado deve fazer também ser respeitado e fazer com que os servidores respeitem, buscando a assistência da CEDAP, que é a Comissão de Defesa das Prerrogativas, através de diversas ferramentas que temos disponíveis, assim como o desagravo público, pedido de assistência, a habilitação da OAB como amicus curiae, que é o amigo da lei em qualquer procedimento que envolva a violação das prerrogativas, até mesmo representação a órgãos de investigação criminal com relação ao abuso desses direitos por parte de autoridades públicas. Dr. Josias, nos fale, por favor, como é que funciona o procedimento prático do desagravo e qual é o impacto social que o deferimento desse socorro para o colega tem. Bem, colegas, eu acho que precisamos primeiro esclarecer para quem nos acompanha que nós temos, além do pedido de desagravo, o pedido de assistência, acompanhamento, que é o que a doutora Larissa colocou para nós, que solicitou e foi deferido, e também o pedido de providências, né? E esses pedidos são analisados, então, são distribuídos, são encaminhados para a nossa procuradoria, que analisa, entendendo pela ocorrência de violação de prerrogativas, então é nomeado o relator, que analisa, apresenta o parecer, que é submetido, então, numa sessão específica, e onde é analisado esse parecer. Se aprovado, então, vai diretamente para a diretoria para aprovação pelo presidente Leonardo, que vai deferir, então, ali, as sugestões, né, apresentadas no relatório, que podem ser ofícios, né, ao próprio juiz, ofício ao Ministério Público, o encaminhamento de comunicação à corregedoria do tribunal, encaminhamento ao CNJ, dependendo da situação. Nesses procedimentos não se exige a intimação da parte adversa. Eu tenho por práticas, em todos os processos que relato, abrir o prazo para que a parte violadora se manifeste, independentemente de ser desagravo ou pedido de providência ou assistência. Isso em nome do princípio do contraditório, da ampla defesa, né, que nós tanto pleiteamos e reclamamos. Não me parece adequado que, dentro da OAB, a gente limite esse acesso. Agora, existem situações em que, por exemplo, quando ocorre a violação numa sentença ou num despacho, que a própria sentença ou o próprio despacho já configura a violação, dispensando que seja ouvida a parte adversa. De qualquer maneira, eu tenho essa prática de sempre abrir esse prazo de 15 dias, que é o prazo regimental. O procedimento do desagravo, ele tem um rito próprio. O que ocorre de diferente com o desagravo? A exigência de sempre notificar a parte adversa, a possibilidade que esse desagravo seja concedido liminarmente, né, pelo presidente, dependendo da situação, se gerou repercussão, se tem uma gravidade maior, e essa decisão liminar, então, é concedida pelo presidente, esse desagravo, haja referendo do Conselho, porque somente o Conselho pode
deferir ou não um desagravo. No procedimento dentro da SEDAP, após o pedido, ele tramita da mesma forma dos outros requerimentos, é analisado e, se for deferido desagravo, então segue diretamente ao Conselho, né, uma sessão posterior do Conselho, que vai analisar e votar ou não favoravelmente ou contra a concessão desse desagravo. É importante atentar que essa ferramenta do desagravo público é a ferramenta mais importante que a advocacia tem à disposição para fazer a defesa das suas prerrogativas e dos seus direitos. Então, ela não deve ser utilizada em qualquer caso, né? Ela deve estar reservada para os casos realmente mais graves e que impacte não só em relação ao colega, como também a advocacia de forma geral, né? Tanto é que o desagravo pode ser requerido, inclusive, por terceiro, né? Tanto por outro advogado inscrito, né? Como pelo próprio presidente da subseção ou o próprio presidente da seccional, desde que tome ciência dos fatos, né? Muitas vezes o colega não quer ingressar com o pedido de desagravo porque teme represálias, uma situação assim, mas isso não é uma exigência de desagravo. O desagravo pode ser requerido por terceiros também. Então, a diferença básica é essa, né? O procedimento tem um rito próprio, que é de abertura de prazo para a parte adversa, e ele é analisado e julgado e deferido, em definitivo, pelo Conselho, podendo, dependendo do caso, ser deferido liminarmente pelo presidente da seccional. E o impacto social que traz, especialmente em relação aos advogados, é, primeiro, levar as autoridades violadoras que elas, quando violarem uma prerrogativa, sofrerão as consequências, né? Que podem, inclusive, ser, né, de ordem criminal, já que nós temos à disposição do Estatuto que a violação de prerrogativa é crime, né? Então, depende de uma análise, evidentemente, posterior, né, do encaminhamento nessa área, mas existe essa possibilidade. E também de que os advogados não estão desamparados, que a nossa instituição e os seus colegas estão apostos, até pela SEDAP, para fazer a defesa dessas prerrogativas, que, em última análise, é a defesa do próprio cidadão, porque o advogado não, claro que pode agir em causa própria, mas ele, em 99,9% das situações, está agindo em nome do seu constituinte, que é o cidadão. Então, garantir os direitos do advogado, como o doutor Vinícius bem colocou, é garantir o direito da cidadania, do cidadão, ao acesso à justiça, a um julgamento justo, a um processo que tenha um tempo razoável entre o início e o fim, e que essa jurisdição seja prestada da forma mais adequada possível e respeitosa também, evidentemente, respeitando os direitos não só do cidadão, mas também do advogado. Doutor Josias, deferido o desagravo público, o nome da autoridade violadora, ela é incluída automaticamente no Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas ou não? Após o trânsito em julgado. Então, existe a necessidade de que esse desagravo tenha sido concluído, né, e que não esteja pendente de recurso, né, pela parte adversa, né. E aí nós temos aí também uma dificuldade com algumas situações em que os violadores podem ingressar com alguma demanda judicial, algum mandado de segurança, ações indenizatórias, né. Então, tem essa situação. Mas o cadastro de violador de prerrogativa hoje é uma realidade, né? Agora, esse processo ele corre todo ele em sigilo, como os demais processos, e ele somente vai ser disponibilizado o nome, né? E o registro após esgotada todos os prazos para eventual recurso, né? E também respeitados, eventualmente, alguma ordem judicial que a parte tenha ingressado com alguma demanda, até para proteger também a entidade, evitar que a entidade venha a sofrer qualquer tipo de ação indenizatória ou coisa nesse sentido. Perfeito. A liberdade que o advogado tem no exercício da sua profissão envolve também entrar e sair de qualquer sala, reunião, assembleia, ser recebido pelas autoridades públicas, falar sentado, em pé, da forma que melhor lhe aprouver. Ingresso livre em gabinetes, da mesma maneira. O uso da palavra por uma questão de ordem, aí já vem a palavra, quando de um procedimento resultar um equívoco,
uma falsa afirmação ou esclarecimento de um fato pontual, pode o advogado requerer a palavra para o esclarecimento por um tempo razoável, sem a necessidade de deferimento por parte da autoridade. Essa é uma prerrogativa do advogado para esclarecer um ponto de dúvida. Então, na liberdade que o advogado tem, e ela não é restrita na defesa dos direitos dos seus clientes, nos encaminhamos para o final com os esclarecimentos trazidos aqui pelos colegas. Dr. Josias, a partir de Canoas, leve um forte abraço para a sua subseção. Obrigado pela sua contribuição. A doutora Larissa, obrigado pela presença. Dr. Moser, de igual forma, obrigado pelas ricas contribuições na data de hoje. Nos encaminhando então para o final, com o patrocínio da R Master Sul Assessoria Documental, com todas as quintas a disponibilização do podcast Uma Questão de Ordem nas principais redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Maiores informações podem ser obtidas através do site oabcaxias.org.br. Agradeço a participação de todos e até a próxima.